Ei, pessoal. Bom dia, Oi. Carla. Bom dia. Bom dia. Estamos começando mais um HistoriaCast, historiando o dia a dia. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Gabriel. Nós estamos com a professora Carla Ferreira Santiago, que nos provocou na criação do podcast. Professora, muito obrigado pela sua presença Eu que pelas agradeço. provocações. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz, não só de vocês terem aceitado aí o convite, que foi um convite de fato provocativo, mas de ver que vocês estão conseguindo, né, fazer entrevistas muito significativas e que esse trabalho continue aí por muito tempo. Tomara, continue. Então, eu já gostaria de começar diferente. Eu gostaria de provocar a senhora a partir da sua provocação. Como que o podcast pode ser usado como fonte para os futuros historiadores? A primeira coisa que nós temos que garantir é que estes registros, eles sobrevivam ao tempo, não é? Porque uma gravação que vai ser colocada em meio digital corre o risco de depois, quando sair do ar, se perder esta informação. Então, eu recomendaria a vocês, inclusive, que estão fazendo gravações com personalidades importantes da área de história, já entrevistaram alguns importantes historiadores, que tenham cuidado de guardar este material, preservar, fazer as cópias, que a gente chama dos backups, para que este trabalho consiga sobreviver a por vários anos e poder, inclusive, no futuro ser utilizado como fonte pelos historiadores. De um lado, veja, o podcast ele é muito expressivo da realidade que nós estamos vivendo, da cultura que nós estamos vivendo. Então, tanto que ele está se multiplicando, né? Tem vários grupos fazendo diferentes programas, abordagens, etc. Então, o podcast será uma fonte importante para que os historiadores do futuro conheçam a nossa cultura do presente. E neste programa inicial, nesta série inicial, que vocês estão entrevistando profissionais da área da história, estão entrevistando historiadores, ele vai dizer de uma história intelectual, né? De uma história dos próprios historiadores. Então, por favor, guardem, não é? Garantam que este material seja preservado. Garantir, Tem né? várias cópias, Garantir. Por que estudar história? Porque a história é parte da vida, né? Esta é o primeiro interesse, a primeira importância da história. Porque a história não é o passado, a história não é algo distante de nós, a história é a nossa vida, é a vida humana neste mundo. Ela nos ajuda não só a compreender as sociedades humanas do presente a partir da compreensão do passado, mas ela significa também uma série de questões que, para quem não estuda história, podem parecer bastante confusas, um mundo até bastante incompreensível. Então, a história é vida, né? Às vezes as pessoas ironizam o historiador, o professor de história, né, o profissional da história, e falam: vocês gostam das coisas velhas. Não, nós não gostamos das coisas. Nós gostamos das coisas velhas, mas nós gostamos das coisas velhas porque elas nos ajudam no presente. O nosso compromisso são com os homens e mulheres dos dias de hoje. Esta é a primeira e mais importante razão de se estudar a história, compreender a vida humana. A segunda razão, eu vou me permitir aqui usar um historiador
dos mais renomados e importantes, que é o Marc Bloch. E o Marc Bloch, este é a pergunta que abre o livro dele, o saber, Apologia da História, o ofício do historiador. Ele simula, não é, um diálogo que alguns até falam que é dele com um filho, em que a criança pergunta ao pai historiador por que estudar história. E a primeira resposta, além desta, não é, que eu também aqui, sem as devidas aspas, reproduzi, mas a primeira resposta que o Bloch dá é: a história distrai. Né? A história também, ela distrai no sentido de que ela provoca um encantamento. Quando as pessoas são apresentadas a uma história que é uma história de fato que diz respeito ao mundo, à vida, não há como não se encantar com a história. O companheiro de trajetória intelectual do Marc Bloch, que é o Lucien Febvre, há um momento em que ele pergunta: será que tem gente que não gosta da história ou não gosta daquilo que foi apresentado a elas com o nome de história, mas é tão desinteressante que de fato elas não vão gostar? Mas não é que aquilo que é desinteressante é a história, é porque as pessoas deram o rótulo de história, porque a história de fato é muito interessante e ela arrebata a todos que a conhecem, não tem jeito de ser diferente. É interessante nessa fala porque a gente acaba, quando a gente entra no curso, né, a gente está no segundo período agora, a gente já passou pela disciplina introdutória de saber histórico e ofício do historiador. E quando, por exemplo, alguém pergunta pra gente: você faz história? Você faz história, né? A gente responde que sim. Você faz história para não deixar que os erros do passado se repitam. E aí a gente pensa assim: será que a gente corrige ou não? Será que a gente fica muito conceitual ou não? Né? Como desvincular também essa ideia de uma história magistra da vida? Né? Recentemente eu li um artigo em que o autor falava de uma distância, muitas vezes, que há da história dos historiadores, especialmente a história dos historiadores acadêmicos, que estão neste universo da universidade, e uma história que é quase que um objeto de consumo de massa, não é? Porque hoje em dia a história há uma demanda da sociedade pela história. E nesse sentido, entendam, há um consumo da história pela sociedade, que está nos filmes, nas séries, nos jogos, nos podcasts, né? Poderíamos multiplicar novelas, livros, mas nem sempre isto que a sociedade demanda da história é aquilo que os historiadores discutem na academia. Cabe ao historiador corrigir a sociedade, não neste sentido, me parece, de uma prepotência, de uma arrogância: eu sei o que a sociedade não sabe. Cabe ao historiador dialogar. Então, se vocês me permitem, como professora, eu não posso deixar de tentar dar, né, as minhas opiniões e orientações. Eu diria: não se calem, né? Não no sentido de corrigir, mas de chamar para o diálogo, porque é isto que também a pessoa que te fez esta pergunta espera de você, que você se posicione. E talvez a sua posição diante desta ideia de uma história mestra da vida pudesse se dizer: olha, a história nos ajuda a entender o presente, ela não se repete, mas ela nos ajuda, e levar o diálogo por aí, né? Sem nos colocarmos acima da sociedade, mas nos colocando como pessoas que têm o que dizer da história
para um diálogo, um convite para o diálogo. Assim eu procuro fazer na minha vida pessoal e tal, nas minhas relações mais próximas, que não são relações profissionais. Esse artigo é aquele do Benito? Do Benito, exatamente. Que é muito interessante. A visão que ele coloca de história, né? O diálogo social é até uma parte do título, né? Isso. Que ele faz todo um percurso da história da história no meio social até aqui na academia. Exatamente. Né? Muito exatamente. E a posição dele é um pouco esta, né? Assim, historiadores, nós temos que dialogar com a sociedade. A partir então desse diálogo, como que a senhora vê essas convocações dos historiadores nessas disputas de memória que a gente está tendo no âmbito político? Sim. Os historiadores têm se incomodado não com uma disputa da memória, porque ela é inevitável. A memória é um lugar do exercício do poder. E o exercício do poder, ele também necessariamente passa por uma tentativa de afirmação da memória e do esquecimento. Este posicionamento vocês poderão aprofundar e compreender melhor a partir de um texto clássico sobre memória, que é o texto do Jacques Le Goff. Ele tem uma frase que frequentemente é utilizada, na qual ele fala: tornar-se senhor da memória e do esquecimento é o que desejam todos aqueles que exercem o poder. Então vejam, o campo da disputa, a memória como um campo de disputa, da qual, inclusive, parcialmente desta disputa participam os historiadores, não é o que nos aflige. O que nos aflige é uma mentira sobre o passado. Os próprios historiadores assumem que a história é uma interpretação e que esta interpretação comporta, portanto, este campo da história, comporta inúmeras visões diferenciadas. Mas todos nós, historiadores, temos um compromisso com a verdade. Se a gente fala exatamente do passado, se nós alcançamos esta verdade, isto é outra discussão. Porque acho que nós precisaríamos de pegar a cápsula do tempo e saber se aquilo que a gente escreveu é de fato o que aconteceu há 3.000, há 2.000, há 200 anos atrás. Mas nós temos o absoluto compromisso de falar aquilo que aconteceu do passado. Não omitir do passado o que é significativo. Não acrescentar ao passado o que ele não teve. E o que nós temos observado já há um bom tempo, não é? Aqui no Brasil mais recentemente, mas em outros lugares, na Europa principalmente, e nos Estados Unidos, muito associado a determinadas posições políticas extremistas, de extrema direita em particular, é uma deformação da história, deliberada. É uma mentira que se produz sobre o passado, seja acrescentando ao passado o que não havia nele, seja negando determinadas experiências importantíssimas e significativas sobre o passado. Então, é contra isto que os historiadores têm veementemente se posicionado em defesa de um compromisso com a verdade. Não é? A disputa da memória, estamos nela, e é inevitável, e vamos continuar. Agora, a gente tem que separar as coisas, né? Há uma ação deliberada de produção de mentiras sobre o passado, que tem dado aos historiadores muito trabalho, sabe? Volta e meia a gente tem que ficar desmentindo aí
esta falsidade que não por um acaso se produz. Com relação ao tempo, então, histórico, Carla, ele como, digamos, matéria-prima, como que ele se organiza e como que ele se relaciona com o profissional de história? O tempo é a nossa identidade, né? Quer dizer, o historiador tem que... O aprendizado do historiador, que é o que vocês estão fazendo, né? É o aprendizado da compreensão das coisas no tempo, da compreensão das coisas no seu tempo. As coisas só têm significado no seu tempo. Então, o tempo, quando você fala que ele é nossa matéria-prima, não é porque a gente atribui data às coisas. O tempo é a nossa matéria-prima porque é ele que confere significado. É ele que nomeia e nos permite interpretar o mais próximo possível do tempo, daquele tempo. Agora veja, nós estamos em outro tempo, nós estamos no presente. O tempo histórico, ele vai exigir sempre um enorme diálogo entre o presente do historiador e o passado que ele pretende estudar ou que ele está estudando. Então, pensar que o tempo do historiador, como objeto, não é somente o tempo das realidades já que não existem mais, passadas e etc. É também o tempo do presente. Portanto, o historiador tem que conhecer o seu tempo, conhecer as possibilidades do seu tempo, conhecer os limites do seu tempo, para que ele faça este diálogo verdadeiro, na busca da verdade, não é? Com o tempo passado e com os homens do passado. Então, alguns historiadores acrescentariam ainda uma terceira dimensão, que é a dimensão do futuro. Como que o historiador também tem que considerar o futuro no sentido de considerar a mudança, que aquilo que você hoje constrói como conhecimento é temporário, que o futuro irá questionar e muitas vezes desconstruir. Esta é uma possibilidade de compreender esta relação passado, presente e futuro, entre várias outras possibilidades. Então veja, muitas vezes julgam que o historiador é aquela pessoa que sabe o dia, o mês e o ano que as coisas aconteceram, que o tempo histórico é uma data. E aí, volta e meia, coloco inclusive uma linha para a gente pendurar essas datas. E o tempo histórico é esta complexidade desta relação, muitas vezes permeada de conflito entre passado, presente e futuro. Essa era exatamente uma questão que eu ia abordar. O historiador ele tem que ser esse dicionário de datas e acontecimentos e de figuras, né? Então, assim, que também é digamos, um estereótipo muito colocado. Muito forte. No historiador. Mas eu particularmente acho que o historiador é um erudito. Não porque isto seja uma obrigação, ser um erudito. Mas como nós nos aprofundamos na vida, a vida é a vida política, a vida social, a vida artística, a vida econômica. E com isso nós acabamos, não estou dizendo que eu seja uma pessoa erudita, mas o historiador ele acaba acumulando uma série de conhecimentos e até mesmo informações por exigência da profissão, por rotina da profissão. Nós não somos um depósito de fatos, mas peguem os grandes historiadores, eles transitam com muita facilidade e consistência da economia, a política, as artes, não é?
a vida em sociedade. Primeiro porque só é historiador quem é atento ao mundo. E o mundo tem todas estas dimensões. E porque nós vamos, de maneira quase como detetives, desvendando estas diferentes realidades. Então, isto não se confunde com um depósito de datas e fatos, mas o historiador normalmente é quem carrega uma bagagem significativa de conhecimentos e informações muito além, estritamente, da história, né? Essa era uma questão que a gente ia perguntar, que foi sugerida pelo João, sobre a interdisciplinariedade juntamente com a história, né? Política, economia, sociologia, Sim. filosofia. Sim. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ponderar quando falamos da interdisciplinaridade é que as disciplinas, estas fronteiras, elas são construções um tanto ou quanto artificiais. O mundo não tem estas cerquinhas da antropologia até aqui, daqui para lá a economia, de lá para cá a ciência política. Isto foram os homens, especialmente os pensadores, em particular do século XIX, que muito preocupados na afirmação dos seus saberes, começam a construir estas fronteiras. Eu, particularmente, não gosto muito de fronteira. Não gosto de cercas nem de muros. Muito menos. Muros, então, aí que eu não gosto mesmo de muro. Mas, então, acho que a primeira boa disposição para que você entre neste território, que é visto como um território vizinho, que não é o seu, por exemplo, hoje um diálogo bastante forte é da história com a antropologia. É você perceber que a realidade não tem fronteiras disciplinares. E, portanto, para que você compreenda uma dada realidade, estas disciplinas, tal como foram construídas, são fundamentais para que você some, né, ao conhecimento que você tem da história. Agora, de uma maneira paradoxal a isto que eu estou dizendo, a história, como toda ciência, especialmente, né, no século XX e continuando no século XXI, se especializou. E é cada vez mais um conhecimento especializado. O que são as especializações? Construção de cercas, né? Quer dizer, você delimita, este é o campo que eu estudo, para que você possa compreender em profundidade, né? Então, nós ficamos assim, meio que neste pêndulo, né? Entre um conhecimento mais específico, que a especialização muitas vezes exige, e um conhecimento mais abrangente e interdisciplinar, que a compreensão do mundo muitas vezes exige. Isso é muito, muito interessante quando, por exemplo, a gente vai pensar em Idade Média, por exemplo. Estou com Idade Média na cabeça ultimamente, estou... É um bom período para estar com ele na cabeça, né? Idade Média. E aí quando a gente, por exemplo, lê um artigo sobre a Idade Média que é escrito por historiadores que não tem muito essa questão de analisar esses vários campos, a Idade Média fica um tanto quanto distante, não é? da nossa compreensão. Agora, quando, por exemplo, um George D.B., um Jacques Le Goff escrevem sobre Idade Média, assim, a gente repara que a Idade Média ela não está tão distante. Ela está distante cronologicamente. Sim. Mas a gente consegue compreender assim, organizações, o cotidiano também das pessoas. E como, por exemplo, a política era bastante associada com as entidades clericais, né? O nascimento do Purgatório do Le Goff basicamente
como que utilizaram uma criação baseada na religião para fazer uma dominação, seja econômica ou até mesmo social. Bom, essa sua experiência, não é, de começar a compreender melhor a Idade Média, só confirma aquilo que eu falei no início da nossa conversa. A história serve para a gente compreender a vida, não é? Então, não por um acaso, o que te levou a esta compreensão foram os grandes historiadores. Agora, por que eles são grandes? Não é? O que fez destes historiadores este lugar, o que os levou a este lugar da grandeza? Será que não é exatamente essa relação que eles conseguem produzir e estabelecer entre um passado que já está 1000 anos distante de nós e a vida contemporânea, né? Eu acho que em boa parte sim, eles são, claro, grandes especialistas do período que eles estudam, e isto também faz deles grandes, mas talvez a sua maior grandeza seja este diálogo, conseguirem produzir de maneira muito clara, muito competente, este diálogo entre o passado e o presente, né? Sim. É muito interessante. A visão de Idade Média que eles têm, por exemplo, é muito encantadora. É diferente, né? É encantadora. A gente pensa em Idade Média, grandes batalhas. Eles estudam, por exemplo, a vida das pessoas, de um moleiro, por exemplo. Aí já não é tanto da Idade Média, né? Mas dos homens e mulheres comuns e das crianças, não é? Sem prejuízo também a compreensão das dinastias, dos governantes, dos poderosos. Mas vejam, estes historiadores, eles particularmente têm um vínculo muito forte com a perspectiva da Escola dos Análises, que desde a fundação traz a ideia de uma história total. Qual que é a melhor história para os autores dos análises? Aquela que reúne o maior número de pontos de vista, né? Pontos de vista, sim. O ponto de vista da mulher, o ponto de vista do homem, o ponto de vista do camponês, o ponto de vista do nobre. Então, o que, mais uma vez, reforça a perspectiva de uma erudição quase que inevitável ao trabalho do historiador, né? Sim. Que é aquele diagrama que você passou, a senhora passou, né, do José da Assunção Barros, história regional, história local. História, sim. Que é muito muitos pontos de vista, né? E ele assemelha bastante a história com a geografia, né? Por exemplo. Porque são áreas, eu particularmente acho indissociáveis, história e geografia. A história estuda os homens no tempo, como diz o Mark Bloch, e no espaço, né? Os homens também não estão pairando assim num vácuo de lugar, né? Só que muitas vezes os historiadores tomam a dimensão do espaço como uma dimensão quase que dada. Não percebem que o espaço também é uma construção no tempo, né? Então, é comum, quem não é da área de história, você fala assim, Belo Horizonte lá nos anos 20, ou São Paulo lá nos anos 20, e ele transporta para o passado a cidade contemporânea, né? E como se o espaço fosse esta coisa invariável ao longo do tempo. E não é verdade, né? O espaço também é histórico, construído historicamente. Então, como dissociar história e geografia? Eu não vejo como, né? Se a gente faz esta dissociação, talvez por estas especializações que a gente acaba construindo ao longo da trajetória profissional. É interessante que
eu faço uma aula de metodologia com o professor José Flávio. Sim. E o João também fala. O tempo todo ele fala que a gente não pode que essa separação história e geografia também ela não deve ser, não é muito correta, né? Porque a gente estuda o homem no tempo e no espaço. Nas escolas, os alunos percebem isso muito bem. Quando muitas vezes eles, ao fazerem uma prova de geografia, eles falam assim, mas isso é prova de história, não é? Porque muitos dos chamados conteúdos da história são abordados pelos professores de geografia preocupados com a produção do espaço, né? Da mesma maneira, o inverso, volta e meia, um professor aborda de história um conteúdo e os alunos falam, isso já aconteceu comigo várias vezes. Não, mas isso nós já estudamos em geografia. Revolução Industrial é um né? exemplo. Né? Então, aí você fala, ou você fica com raiva do professor de geografia que entrou no seu conteúdo, se você julga que os conhecimentos têm essas cerquinhas muito bem definidas, ou você reconhece de fato a indissociabilidade entre história e geografia. E a possibilidade de mostrar novos pontos de vista, né? Dentro da perspectiva histórica, o outro dentro da perspectiva Lógico, da geografia. Sim, com certeza. São perspectivas diferenciadas, né? E que bom que na escola e nos espaços de conhecimento a gente tem a possibilidade de discutir a pluralidade de pontos de vista, né? Sim. Mais duas perguntas eu acho que a gente pode finalizar. Eu gostaria que você defendesse, Carla, a disciplina que você a disciplina ministra, que é sobre teoria da história. Qual a necessidade de se ter uma teoria dentro da história? Este título desta disciplina, Teoria da História, já é um título bastante polêmico, não é? E alguns historiadores, e é assim que eu inicio normalmente a disciplina com vocês, problematizando a ideia de uma teoria da história. Sobre este nome, Teoria da História, se produz e se compreende diversas coisas. Alguns associam teoria da história como uma grande filosofia da história. Então, é uma reflexão em torno da história como área de conhecimento, em torno da história como esta relação presente-passado, o tempo. Você vai pensar teoricamente o campo da história. Então, é quase muito próximo a um filosofar sobre a história. Outros fazem da teoria da história, que é particularmente a abordagem que nós imprimimos aí, a disciplina, uma reflexão sobre procedimentos. Bom, primeiro, reflexões sobre a maneira pela qual os historiadores historicamente pensam o campo da história, pensam os conceitos que a história implica, né? O uso dos conceitos, quais conceitos e, derivado deles, as metodologias de pesquisa, os procedimentos de pesquisa. Bom, por muito tempo, os historiadores, principalmente aqueles que vêm do século XIX, que carregam a perspectiva de uma historiografia dominante do século XIX, julgaram que qualquer teorização, reflexão de natureza filosófica é você incluir no passado o que ele não possui. E, portanto, rejeitaram a teoria na história, mas eles foram, eu vou usar uma expressão que a Hannah Arendt usa no texto dela, eles tiveram uma ingenuidade epistemológica, né? Eles julgaram que isso era possível quando
efetivamente não é. Então é muito melhor nós compreendermos os nossos procedimentos, os nossos conceitos, a nossa visão de história, para que a gente tenha não só clareza do que a gente faz, mas possa estabelecer o diálogo com o diferente. Não sei se eu fiz a defesa da disciplina, né? Não, mas claro. da ideia é mais ou menos essa. Então, para a gente já caminhar, qual dica a senhora daria para quem está pensando em cursar história, ou para quem está entrando, continuar? Bom, primeiro eu diria, seja bem-vindo. Não é? É uma área encantadora, é uma área para quem gosta, primeiro, tem que saber se de fato é o seu gosto, mas sendo que a pessoa de fato se envolva na história, no estudo da história plenamente, porque é uma área muito fascinante, né? Uma área que, mais uma vez, lembrando do Bloch, distrai neste sentido de que cativa, que captura. Segundo lugar, venha sem medo, porque muita gente, quando pensa em fazer história, tem muito medo de estudar história, medo do que vai fazer no futuro. E eu diria, venha sem medo, haverá sempre lugar para o conhecimento histórico, haverá sempre lugar para o historiador. E estes lugares profissionais, eles são o tempo inteiro, em qualquer área, não é só na história não, refeitos, reconstruídos, não é? Então, se é aquilo que você gosta, se de fato é o seu desejo de abraçar uma profissão, não significa que seja fácil, que está tudo pronto, não está, como qualquer outra profissão. Ela é uma permanente construção do profissional. Mas maravilhosa. Se você, olha, eu pensei aqui que talvez vocês fossem me perguntar de onde veio esse interesse pela história. Eu ia falar talvez do ventre materno. Eu nunca me vi e não me lembro aqui, né, fazendo uma reflexão sobre minha já longa trajetória de vida, eu não me vi em nenhum momento distante, desinteressada com a história, mesmo tendo estudado no momento em que a história era apresentada de maneira desinteressante. Mesmo aquela história me interessava, me cativava, sabe? E então eu fiz desde muito cedo a escolha pela profissão de historiadora, a escolha pela profissão de professora de história. E já com muitos anos de estrada, eu não me arrependo em nenhum dia da minha vida dessa escolha. Pode ser para o futuro que eu me arrependa, mas por enquanto, né, já se vão 30 e tantos anos, 35 anos de profissão. Então, multipliquem isso por dias, vocês verão que são muitos dias. E em nenhum deles eu me arrependi. Né? Então, o que eu posso dizer para quem tem desejo de estudar história? A não ser seja bem-vindo, né? E se você gosta mesmo, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz estudando história. Ficamos muito felizes com essa fala, principalmente. E esperamos também que ela ajude, como foi a nossa proposta, né? Tentar ajudar pessoas que têm a vontade de fazer o curso a ingressarem, né? Abraçar. Isso mesmo, sem medo. Sem medo. Como diz aquela frase já batida, né? Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser né? feliz. É um curso fantástico. Eu, particularmente, estou achando... Está sendo muito mais do que eu pensei que seria. Que bom. Fico feliz de ouvir isso. Muito feliz. Que bom. Então, professora Carla, muito obrigado pela sua presença, pela sua fala. Eu que agradeço, viu, pessoal? E desejo a vocês
uma continuidade neste tipo de iniciativa e que vocês tenham certeza que estas iniciativas não só contribuem para o campo da história, mas contribuem para a formação de vocês, tá bom? E de outras pessoas que vão nos escutar. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Isso é um prazer. Então, muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Tchau. Até a próxima. Até.